player de LoL é cancelado por ser broxa. Vixe Maria, gente. Tá difícil. Olha, eu acho que finalmente chegamos lá. Acho que esse é definitivamente o cancelamento mais estúpido de todos os tempos. E provavelmente vai ser difícil que algum consiga superar. Ao longo dos últimos anos, a gente já teve cancelamentos pelas razões mais estúpidas que você possa imaginar. Por beber copo de leite, por confundir uma pessoa negra com um funcionário de uma loja. Recentemente, inclusive, teve até o caso do cara que foi mais ou menos cancelado porque ele queria vencer uma competição que tinha um prêmio de $40 mil. Mas esse caso foi mais ou menos um cancelamento porque... Ok, as minas tentaram cancelar ele, conseguiram expulsar ele da competição, mas no fim das contas ele se deu bem e as pessoas, o público, caiu matando em cima das meninas. Parece que o jogo virou. Que promoveram o cancelamento. Então, elas é que acabaram sendo mais canceladas do que o próprio cara. Meio que foi um cancelamento que saiu pela culatra. Mas, ainda assim, a intenção original das garotas era cancelar o maluco, pintar ele de tóxico, etc. Se você quiser saber mais detalhes dessa história, é só clicar no card. Foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal. Acabou de lançar esse videozinho lá no canal também. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Porque hoje, apesar de termos mais um cancelamento de pro player, só de pro player de League of Legends aqui no Brasil já tem uma lista quase infinita. Só que dessa vez, senhoras e senhores, o cara foi cancelado por broxar. Essa realmente é novidade. É um ato, né? Se broxar virou motivo pra ser cancelado na internet, Que dureza. aí acabou pra Almarada mesmo. É claro que como esse cancelamento é obviamente estúpido, o resultado imediato dele, porque acredite se quiser, ele tá acontecendo poucas horas antes de eu gravar esse vídeo. Olha só, não cheguei atrasado dessa vez. Mas enfim, como é um cancelamento obviamente idiota, imediatamente as pessoas já bateram o olho nisso e começaram a inverter a situação. Então, nesse momento, tem muito mais gente contra a mina que tá dando exposed no cara por ter broxado, do que contra... Nossa, mas imagina você dar uma exposição de alguém pra ter broxado. o broxa. Vamos dar uma olhada, porque dessa... O broxa. Mas aí é foda, porque aí agora ele já ficou conhecido como broxa. Funcionado ou não, o cancelamento já marcou o homem. Tenho certeza que muitos ainda não estão sabendo. Afinal de contas, olha só, no momento que eu tô gravando, isso aconteceu há 5 horas atrás. Então é realmente novidade. E tudo começou com esse tweet aqui, da Clara, a Bibliotecaus. Do mais absoluto nada, ela decidiu soltar essa bomba. Drake Hero, que pra quem não sabe é um jogador profissional Marcelo, obrigado pelos 13 meses. de League of Legends do Brasil. Então ela endereçou o tweet pra esse cara e disse: da próxima Nossa, porque toda treta de LoL é alguma coisa desse tipo, né? vez, ao invés de gastar o seu dinheiro com Tinder Gold pra pegar mulher e culpar elas por ser um broxa, Oxi. literalmente, bem que você poderia gastar com positional coach na jungle e com terapia. Bom, só pela escolha das palavras, fica absurdamente claro que se trata de uma mina totalmente ressentida e cheia de red flags. A gente já vai ver, né? São muitas. O que na verdade até faz sentido, porque o padrão que a gente tem visto no cenário competitivo de League of Legends é os caras verem uma mina com uma coleção quase infinita de red flags e mergulhar de cabeça. É nessa aí que eu vou. Por isso que toda hora tem um cancelamento. Porque tem muito babaca também, tem um monte de moleque que não faz a menor ideia de como se relacionar, até porque vários são bem jovens, tipo adolescentes mesmo, 17, 18 anos. Estão tendo seu primeiro contato com garotas, estão tendo seus primeiros relacionamentos, então eles fazem merda naturalmente. Mas muitas vezes, simplesmente, eles escolhem as piores minas pra se relacionar. Evidentemente, um monte de attention whore que só tá se relacionando com o pro player por... Porque é todo bando de esquisitão também, né? E vão na mais gostosa, que é cheia das esquisitices. Quem é uma Maria Elo que quer ganhar destaque através do cara com o qual ela tá se relacionando, e aí dá ruim quando tudo termina. Oh, que surpresa. Pra mim ficou extremamente nítido que é o caso dessa aqui, mas eu vou mostrar e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Como vocês podem ver, isso aqui foi postado há 5 horas atrás e já repercutiu pra caramba. Em 5 horas pegou 600 mil visualizações, 370 RTs, mais de 1000 likes e muitos comentários, muita gente interagindo, tentando entender a história, e ela foi explicando em algumas respostas. Primeiro ela disse: isso não é resenha nem fofoca. 2 mulheres foram afetadas com o comportamento de merda de um homem, como sempre. Sakura, chat da Twitch e chat do Kik. Pronto. A primeira red flag aqui. Pronto, aí, ó. Ai, como sempre os homens fazendo merda. Mina com esse tipo de comportamento, com essa vibezinha feminista, foge. Passe longe, mantenha a distância. A chance de dar uma merda, como tá dando agora, pô, mano, é mais de 8 mil. Então 2 mulheres foram afetadas com o comportamento de merda desse homem. Muita gente ficou se perguntando, foram afetadas como? Porque ele broxou? Aparentemente não é bem isso, né? A gente já vai ver, mas... assim, também não teve muitos detalhes até esse momento. Então 2 mulheres foram afetadas com o comportamento de merda desse homem, como sempre, e que ele sequer teve culhões de assumir e encarar as consequências disso. Aqui ela tá deixando nas entrelinhas o lance de ter broxado, né? Ele não teve culhão de assumir que broxou e as consequências de ter broxado. Qual é a consequência Mas, gente, qual é o Mas é tão sério assim, gente, essa parada aí? de ter broxado? É a humilhação? Como ela tá tentando promover aqui? Então ela tá atacando o cara por ser broxa e por não ter coragem de assumir a sua broxice pra ser humilhado. Devidamente humilhado como um broxa deve ser. Cara, por todas as coisas que ela posta, dá muito a entender que é mais ou menos isso. As amiguinhas dele que me chamarem de obcecado, Pra homem é... perguntem a ele o que ele fez em dezembro. Então ela Então, mas é o que tem que
que fazer é pedir desculpa. Ué, às vezes, sei lá, vai ver que o psicológico tá abalado. Não sei. Já tem fama de obcecada com as outras Maria Elo que ficam dando mole pro cara? Engraçado essa convicção de que ela vai ser chamada de obcecada. E ela parece obcecada. Pelos outros tweets, a impressão que me passou, assim, de forma cristalina, foi de que ela simplesmente é uma mina ressentida, que não lidou bem com um pé na bunda, que é visivelmente problemática, então eu imagino que no relacionamento ela deve ser um problema também, mas que como toda mina ressentida e problemática, é orgulhosa demais pra conseguir perceber que ela também comete erros, e joga tudo na conta do cara, e se vê que o cara não tá sendo extremamente afetado Às vezes bebeu mais do que devia também, né? pelo término do relacionamento, ou seja lá o que for, ela tenta dar um jeito de destruir a vida do cara por vingancinha. Sei. Comportamento típico padrão que a gente já viu inúmeras vezes na internet desses cancelamentos. Aí esse gremista, chamado Rafa, começou a fazer umas perguntas e ela foi respondendo, ela foi interagindo com ele e deu pra entender um pouco mais dessa história, o que ela tá falando, né? Qual é a acusação que ela tá fazendo. Ele perguntou, cai de paraquedas aqui, no caso você foi a mulher que ele jogou a culpa? E ela respondeu, não, sou amiga e infelizmente soube de tudo quando ela me procurou pelas merdas que ele fez. Mas eu sou ex dele. Meu Deus do céu. Aqui já deu pra entender por que ela tá fazendo isso. Então ela fez o cancelamento chamando o cara de broxa e fazendo vários ataques pessoais, não por algo que aconteceu com ela, mas porque ela tá tomando as dores de outra pessoa, mas no fim das contas a gente sabe que é pessoal sim e que é puro ressentimento. Porque vamos combinar, depois ela tenta dar um ar de mais seriedade pra isso aqui, porque tava todo mundo, meu Deus, você tá querendo cancelar o cara por ser broxa? Porque o tweet inteiro não tem cara de uma denúncia de algo grave que ele tenha feito. Porque, mano, ela chama ele de broxa pra ridicularizar, depois tenta zoar o fato dele precisar de um positional coach por ser ruim no jogo, que ele é profissional, então ela tá zoando até a profissão do cara e falando que ele precisa de terapia. E também tentando desmerecer ele por usar Tinder Gold pra pegar mulher. E, pô, você pensa, como ela tem essa informação do Tinder Gold? Porque ela ficou com ele pelo Tinder? Afinal, Deve ter encontrado ele pelo Tinder. não, ela é ex dele. Ou porque a amiga dela ficou com ele pelo Tinder. Mas Também. veja, é demérito ele usar o Tinder e não a amiga dela, ou ela própria, porque ele tá pagando. Nossa, o Tinder, uma rede social que ganha dinheiro, porque literalmente os homens são os únicos que precisam pagar pra conseguir um pouco de atenção e usar minimamente a rede social. Tem até vídeo no canal falando sobre isso. Vários Tudo isso porque ele broxou. Olha, ó, a importância de você não broxar, rapazes. experimentos e estatísticas Tinder Gold é caríssimo. Quanto é isso daí? sobre o Tinder que demonstram isso, mas ela acha que não. Deixa eu A minha ver. amiga não precisa pagar pra usar. Nossa, como ela é incrível. Ou você também, né? Uma mulher não precisa pagar pra conseguir um cara dando atenção pra ela e querendo ficar com ela. Enfim, basicamente ela tentou pegar um Isso. monte de trivialidades pra atacar o cara pessoalmente, tentar atingindo o ego dele. Seu broxa, perdedor, não consegue pegar Ah, assim, pra pagar todo mês, isso é foda, cara. Ó, o preço do Tinder Gold, valores aproximados, um mês, é 26 a 65? De 26 reais a 65 reais. 6 meses, 104 a 183. 12 meses, 190 a 277. Uma semana, 18 reais. Oxi. Cara, assim, é melhor comprar um pão. ninguém sem pagar. Vai fazer terapia e treinar no teu joguinho aí pra deixar de ser lixo. Em resumo, o tweet dela é isso. E ela quer nos convencer de que ele é o cara tóxico, problemático, com O café tá custando aí um Tinder Gold no mês, cara. Melhor comprar um café. É duro, viu? comportamento merda. E não ela que foi publicamente falar tudo isso do ex. E aí você pensa, pô, ele deve ter feito uma coisa muito grave pra ela. No mínimo foi traição. Não foi traição. Ela já confirmou Você vai comer o pão. Uai, nessa conversa com o Rafael que não foi traição. Aqui, ó, não foi chifre. A gente já vai ver os detalhes. Aparentemente, a broxada também nem foi com ela, né? Foi com a amiga dela. Muita gente tá achando estranho isso. Pera, então, ele terminou com você e ficou com a sua amiga. e tem o Tinder Platinum, que é mais caro ainda. Caraca, mas qual é a diferença de um pro outro? Custando aproximadamente entre 65 a 100 reais mensais. Caraca! Meu Deus, gente. Tinder Gold é focado em visibilidade, ver quem te curtiu e curtidas ilimitadas. O Platinum é focado em maximizar matches com prioridade no algoritmo, envio de mensagens antes do match e curtidas prioritárias. Meu Deus! E realmente é esquisito. O Platinum é 300 reais, você paga de uma vez e usa por 6 meses. Carai, gente, tá meio... tá meio caro isso aí, tá? Eu só consigo visualizar dois cenários onde essa amizade delas faz sentido. Ou são duas Maria Elo da bolha de LOL que ficam dando mole pra jogador e por isso elas são amigas e deram em cima do mesmo cara. Deram mole pro mesmo cara. Ou então ela é amiga porque agora que o cara broxou com ela e aconteceu uma coisa aparentemente zoada, que a gente já vai entrar mais nos detalhes, e a outra foi desabafar e contar pra ela, elas já viraram amigas, best friend forever, porque as duas estão falando mal e tentando difamar o mesmo cara. Então agora ela é amiga dela. Não sei, pode ser isso também. Quem nunca viu meninas se juntando pra falar mal de um cara, pra fazer a caveira de um cara, pelo amor de Deus, simplesmente não passou pelo ensino médio, eu acho. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor o que aconteceu nessa conversa dela com o Rafa. Primeiro ele falou, PQP, até o Drake Hero tem ex. Ela disse, aguentei muito calada ainda. Mas é engraçado, porque ela tá difamando o cara, tá esculhambando ele de todas as formas. Mas quando era da
namorado dele tava sentando, né? Mas ela não fala por que ele foi um namorado tão horrível. Sem querer te sacanear, mas como ele te conquistou, o bichinho é meio mal de lata. Vamos fingir que a gente não sabe a resposta, né? O fato dele ser pro player de League of Legends certamente não tem nada a ver com isso. A resposta dela foi a mais padrão pra esse tipo de situação possível. Ai, a gente se conheceu em março de 2024, ele era bom de papo. Eles sempre são, né? Incrível. Depois que termina, não tem mais... Aí vaza a conversa, igual fazer daquele outro ali, é o papo mais péssimo que a gente já viu na vida. Qualidade nenhuma, é um lixo, um perdedor, um otário que precisa pagar pra usar o Tinder. Mas não me conquistou porque ele era bom de papo. Não é você que é interesseira, né, mina? A gente sabe. Vamos lá, ele era gentil e tivemos bons encontros. Olha, bacana, então ele não é um monstro completo no fim das contas. Mas como todo homem, ele fez merda e terminamos depois de 1 ano juntos. Ok. Todo homem. Um spoiler pra você, mina. Se todo homem que você se relaciona faz merda e dá errado, tem sempre um elemento em comum em todos os seus relacionamentos e não é o fato de que são homens do outro lado. Tenta sair com uma mulher. Tenta. Começa a ficar com mulher. Já que todo homem é lixo, sai com garotas. Você vai adorar. Não vai meter Credo. problema, né? Mulheres são perfeitas. Todos os homens são merda. Sai com uma garota, namora uma garota. Vocês geralmente são progressistas, não tem problema nenhum com isso mesmo. Então vai lá, mano. Tenho certeza que aí vai dar certo. Mas enfim, bicho é ligeiro. Vai sim. Ele terminou com você e já engatou com outra. Vou parar de pedir ele fora do time pra pedir umas aulas. Esse cara aqui também foi bem ligeiro, tá? Ele viu que ela tava dando muita corda pra ele. Já foi dar o umbinho esse aqui. Ele muito papo e já começou a Fax só esperando a oportunidade. pular de cabeça em red flag também, né? Porque aparentemente todo mundo nesse cenário tem esse problema. E ela ainda disse, ele não engatou com outra amiga. Ele tá solteiro porque é um covarde. Não encara os assuntos do passado dele e sempre foge. Ai, que bobajarada, Vocês leem hein? nas entrelinhas também o que ela tá querendo dizer aqui? Quais são os assuntos do passado dele? Ela, né? O relacionamento dos dois. Aparentemente é isso. Aqui ela deixou escancarado o ressentimento. Que ela até agora não engoliu o término. Que ela até agora ainda sente, tá vendo o cara com outras. Mas ele tá solteiro porque ele é um covarde. Não encara os assuntos do passado. Como eu falei, aguentei muito tempo calada diante do que ele fez. Ele foi tóxico, foi abusivo. E eu tenho que acreditar que deve ter sido um motivo realmente muito bom. Mano, ela já admitiu que ele não traiu ela. Se ele tivesse batido nela, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa Mulher com dor de cotovelo é duro. mina já teria dado um exposed. Ela tá dando exposed nele por ter broxado com uma outra garota? Vocês acham que ela não teria falado se ele tivesse feito algo realmente grave e criminoso? Me parece extremamente improvável. Tanto que ela tá usando coisas idiotas e triviais pra tentar cancelar o cara agora. Mas ele fez algo terrível no relacionamento dos dois e não assume? Olha, tendo em vista que ela tá provando ser uma péssima pessoa, ser uma canalha realmente, é difícil não acreditar que, seja lá qual foi a merda no relacionamento, foi ela que acabou causando, plantou, tirou o cara do sério porque fez um monte de cagada, porque ficava pressionando, sabe-se lá o que mais ela fez. E talvez fez o maluco enlouquecer, despirocar, sei lá o que aconteceu pra eles terminarem. Mas ela continua explicando. Em dezembro ele ainda tava comigo, em janeiro, fevereiro, tava fazendo merda com outra. Aí o cara falou, se for pra dar no chute, diria que ele te deu um presente que se dá em par. E foi aí que ela admitiu, não foi chifre, amigo. A gente terminou no início de 2025, depois de um ano Ué. juntos. Mas ele me procurou no final do ano com um papinho de que nunca me esqueceu e que me amava ainda. E é Aí a trouxa. aqui que ela vai deixando cada vez mais claro que ela não Ai, superou o meu Deus término do céu. Tanta dor de cotovelo. e está ressentida. Porque O problema hoje em dia é que tem rede social pra reclamar de tudo, né, cara? o cara foi atrás dela e depois ele deu rolê com essa mina que ele expôs e saiu dizendo que broxou porque ela machucou ele. Então aqui ela explicou um pouco melhor. E depois deu rolê com essa menina que ele expôs. E saiu dizendo que broxou porque ela machucou ele. Ele colocou a culpa nela pra ter broxado? Machucou ele como? Uma das merdas, uma das minas que ele prejudicou, o que foi que ele fez? Basicamente, pelo relato dela, o que dá pra entender aqui é, ele broxou com essa amiga dela e contou isso, até onde se sabe, pra uma pessoa. E nesse relato, ele contou se defendendo. Falando que broxou porque ela machucou ele e aí, sei lá, né? Mas Acabou será que machucou no pinto dele? que ele não conseguiu. E ele Agora eu quero saber qual é o tipo de machucado. teria feito essa exposição absurda de conversar com outra pessoa sobre a intimidade que ele teve com uma garota e que isso foi terrível e humilhante pra ela. E veja bem, se ela acha isso aqui um absurdo, criminoso, indefensável, um comportamento de Quebrou? Será? bosta, cara, sabe quem mais termina relacionamento e sai contando as suas intimidades pra outras pessoas? Sai revelando detalhes de intimidade pra amigas, etc. Não são os homens. Geralmente quem faz isso são as mulheres. Então se você realmente acha que isso é um comportamento terrivelmente tóxico e indefensável, você deveria estar criticando mais as mulheres do que os homens nesse caso. Homens também fazem. Aparentemente, ele próprio fez. Só que numa frequência muito menor. Novamente, qualquer um que já tenha passado pelo ensino médio sabe perfeitamente que uma das coisas mais comuns do mundo são as garotas se juntando pra fazer a caveira dos seus ex, dos caras com quem elas se relacionaram. Todo mundo já viu essa cena. Várias vezes, com várias garotas diferentes. Essa expressão, nem sei se usa ainda isso, mas fazer a caveira é uma coisa que praticamente... Fazer a caveira. Eu nunca mais tinha escutado, Wagner. Acho que a gente tá velho. só era utilizado nesse contexto, de garotas fazendo a caveira dos seus ex-namorados. Eu tenho que me esforçar muito pra lembrar de uma situação. Saiu notícia que nesse carnaval houve aumento de atendimentos de biroliros quebrados. Sério?
Vixe Maria. Onde o cara é que fez a caveira da mina com quem ele tava ficando. E aparentemente aqui nem foi o caso, né? Por algum motivo ele decidiu compartilhar essa informação da intimidade dele com E graças a Deus a minha adolescência foi muito saudável, né? Eu não tinha esse tipo de papo, não. Mas acho que todo mundo tem seus melhores amigos e melhores amigas que contam as coisas, né? Também. alguém e que se defendeu do fato de ter broxado, porque obviamente é uma situação constrangedora e ele não O que quis. é muito normal. O duro é você sair falando pra todo mundo, né? Aí é coisa de vagabundo e vagabunda. Estancar, né? A humilhação, como ela tá sugerindo que ele deveria. Eu não tava também no quarto com os dois pra saber o que aconteceu. Mas convenhamos que não importa. É sobre a intimidade dos dois. E realmente isso não deveria ficar sendo exposto por aí. Essa expressão entrega a idade, entrega. Mas você conversar com uma pessoa próxima, você confidenciar isso pra uma pessoa, você falar da sua intimidade, que pode envolver ali um pouco da intimidade de outra pessoa também, com um amigo, com uma pessoa próxima, com uma garota com a qual você tá... sair falando é coisa de filha da puta. Assim, geralmente a gente tem uma amiga, né? Ou um melhor amigo que a gente acaba contando coisas mais íntimas, né? E isso é normal de todo mundo, na verdade. Agora, sair, tipo assim, espalhando pra qualquer um e pra todo mundo é foda. Saindo, tá perguntando e sei lá, por algum motivo parece que fez sentido ali na hora. Isso é uma coisa que você pode até criticar, que você pode até falar, pô, não é uma coisa legal de se fazer, mas é uma coisa extremamente normal e comum. Eu não sou adepto disso. Eu acho vacilo você compartilhar uma intimidade sua que envolva também a intimidade de outra pessoa. Acho sim que o mais moralmente correto é você não fazer isso. Mas Olha, amigo, eu disse aí com um brote, acredita? Nossa, que diálogo horrível, né? as pessoas fazem. Especialmente com amigos mais próximos. Homem, geralmente com amigos mais próximos, ou com alguma garota, né? Que por algum motivo, às vezes ela tá compartilhando as intimidades dela e ele compartilha as dele também um pouco, enfim. Mas tudo isso Oxi, acontece isso aí? continua sendo num contexto extremamente íntimo. Então, se essa Nossa, acho muito cringe. Ué, informação saiu dele pra uma terceira pessoa, não estranho, né? sabemos exatamente quem, e chegou na amiga dela, que se sentiu mal, porque ele tá falando por aí que broxou comigo porque eu machuquei ele, então essa pessoa pra quem ele confidenciou essa intimidade claramente não é confiável, e levou a informação pra uma outra pessoa, que aí contou pra ela, que decidiu expor pra 600 mil pessoas em poucas horas. Então, de qualquer maneira, se você acha essa atitude reprovável, o que dizer da pessoa que decide pegar a intimidade dele e dessa outra mina, que provavelmente cedo ou tarde as pessoas vão descobrir quem é, e compartilhar pra toda a internet? Se o que ele fez foi minimamente zoado, o que ela fez aqui é completamente defensável. Ela tá expondo completamente a intimidade de pessoas que não tem nada a ver com ela. Quer dizer, o cara, tem a ver com ela porque é ex dela, mas o que aconteceu não tem a ver com ela. O que aconteceu não tem nem a ver com ela, tá com dois cotovelos pela amiga, meu Deus. Que ela decidiu usar pra expor ele e, consequentemente, pode acabar expondo a mina com quem ele saiu também. Nesse momento, eu, honestamente, não sei ainda quem é a garota, quem são as outras pessoas envolvidas nessa história. Mas do jeito que o Twitter é, quase sempre as pessoas acabam descobrindo. Isso se a própria mina não acabar se pronunciando, o que tem grande chance de acontecer. O que vai ser mais ridículo ainda, né? Porque, pô, ela ficou muito mal porque ele contou pra uma pessoa e aí ela vai dar a cara pra revelar pra centenas de milhares de pessoas que foi ela, a envolvida na broxada do cara. Enfim, ela continuou explicando que ele saiu dizendo por aí que broxou porque ela machucou ele, sendo que não foi isso que rolou. Será que ela tava no quarto com os dois pra saber? Cadê? Ou é porque a amiga dela contou a versão dela da história Cadê? e aí ela sabe que não foi isso que rolou? que Não sei, rolou? né? O que Provavelmente rolou? os dois são os únicos que sabem o que realmente rolou. Então é a palavra de um contra a do outro. Num caso que não deveria envolver outras pessoas, você pode até falar, pô, mas ele contou pra outras pessoas e começou a envolver outras pessoas. Sim, vacilo, desnecessário, burrice, foi trouxa. Pode-se dizer até que foi lerdão, mas é coisa que moleque faz. Lerdão. Moleque e moleca também. Não é nem de longe tão escroto quanto tentar promover um cancelamento no Twitter contra uma figura pública, expondo a intimidade dele pra milhões de pessoas por puro ressentimento. Mas enfim, segundo essa mina, claramente super confiável, ele só culpou ela, expôs de forma humilhante só pra se sair por cima. E que se dane como ela se sentia diante da humilhação. É meio difícil de entender esse cenário onde o cara brocha e a mina é que é humilhada ali na situação. É porque broxou porque, nossa, ela machucou, ela fez uma coisa horrível. Que humilhante pra ela, né? Ninguém vê as coisas dessa maneira. Nenhum cara acha humilhante a mina que fez o maluco broxar e as mulheres também não acham. É engraçado que é humilhante uma pessoa saber por fora, mas aí contou pro Twitter todo pra humilhar mais ainda. Mulher é um bicho sórdido, hein? Até entendo que algumas garotas podem se sentir mal com isso, pensando que a culpa é delas. Mas o cara muito provavelmente não tava querendo humilhar ninguém. Ele só tava querendo não se humilhar diante da situação humilhante pra ele próprio que ele passou. Então sim, provavelmente era só isso. Ele tava querendo se defender do fato de ter broxado. E ela falou, eu tomei de tabela, porque ele me fez várias juras de amor e promessas pra receber isso. No fim, ele só foi um covarde mesmo. Aqui ficou Uai, tomou de tabela porque é ressentida. extremamente claro que ela tomou de tabela nessa história, então ela tá se colocando como uma vítima dessa história. Por quê? Porque ele fez juras de amor pra ela e ela tava pensando em reatar, ela tava querendo voltar com esse cara horrível, extremamente problemático, que fez muita coisa que ela aguentou calada, e aí ela tomou de tabela, porque enquanto ele tava fazendo juras de amor pra ela, ele foi ficar com uma outra mina e broxou. E ela tomou de tabela. Vocês estão entendendo aqui, Não né? faz Qual nenhum que é o problema sentido. dela nessa história? O cara era um merda, terrível, um absurdo que ele fez no relacionamento. Mas ela obviamente tava pensando em voltar com ele, tava querendo voltar com ele e ficou quebrada nessa situação, porque viu que Aí, ele tava rapaziada, é duro, viu? Não brochem.
outra, uma amiga dela. Aí o Rafa começou a bancar o cara que compreende a mina nessa situação. Ó, eu não critico ele por ser broxa, porque eu não sei o meu futuro. Mas pra mentira eu não passo pano. Brabão você, Rafa. Ela tá tão na sua, cara, vai fundo. E a mina continua assim, querendo humilhar o cara, falando, amigo, mas broxar aos 22 é complicado. Uai, mas, não pode? Impossível agora? Ué. KKKK. Ela acha absurdo que ele contou a história pra alguém de uma forma que tava humilhando a mina. Mas ela não tá fazendo isso publicamente com ele. Ou seja, fazendo o que ela criticou, só que numa escala 200 mil vezes maior. Respondendo de forma desproporcional às ações do cara, que nem foram com ela. 22 é o número do imbrochável. Ah, então é verdade. Incrível. Que se ela realmente acha que... Fala pra isso pro meu amigão, não pra mim. Então, na moral, podem acontecer várias coisas, tá? 22 anos o cara realmente tá naquele ponto de que ele não dispensa nem a parede, né? Mas, sei lá, vai que o cara bebeu muito ou tá passando por algum estresse. Ah, mano, acontece tanta coisa, é muito mental. É um crápula pelas coisas que ele fez, ela deveria se achar uma pessoa... Sim, 22 é difícil, mas não é impossível, pô. 10 mil vezes mais podre, porque ela tá fazendo a mesma coisa, só que muito pior. Como que a pessoa não se dá conta disso, né? Quando tudo veio à tona, eu fiquei muito mal. É, cara, é duro, viu? Nossa senhora. Saquinho tem uma condição a fazer, eu não sou broxa, pois não faço ato sexo com ninguém. Queria saber qual é desse povo que expõe atos íntimos para o mundo. Não. Já tiveram alguém que ficou muito nervoso na intimidade. Nós homens sofremos calados e não somos ajudados. Pra você ver, queremos injustiça, isso aí, ô Sangue, queremos injustiça. Psicologicamente, porque é complicado você um dia ver a pessoa dizendo 1000 juras de amor e no outro dia fazer o que fez. Tá na cara que o problema dela aqui foi isso. Ela achou que eles podiam reatar, que eles podiam voltar no relacionamento e ficou sabendo que ele tava tentando transar com outra mina. Tudo que ele tá passando é fruto das escolhas dele, tudo que ele tá passando, o exposed também dele. Não tem como você broxar se você não faz esse tipo de coisa aí, né? Estamos todos protegidos. Aqui eu vou ter que concordar, fruto das escolhas dele. A escolha horrível, a escolha imbecil dele de ter se relacionado com uma mina claramente problemática e cheia de red flag que nem essa. Sim, esses caras só se relacionam com vagabunda também, é inacreditável. Quando tudo veio à tona, eu fiquei muito mal psicologicamente, porque é foda você um dia ver a pessoa dizendo me juras de amor e no outro fazer o que fez. Nossa, ela tá muito ressentida, meu Deus do céu, como mulher é ressentida. Ele realmente fez Nossa senhora. uma péssima escolha, Clara. Ele escolheu você. Então, nesse ponto, você tem toda a razão. E aí o Rafa continua, dá pra acontecer tanta coisa. Pessoas não sabem mais seguir em frente não, né? Tipo assim, cara, não deu certo, vou superar. E foda-se. Não tem mais essa skill sumiu. É ficar perseguindo, é ficar exposed, ficar vou me matar, ficar eu te mato, agora é assim. 2 anos, mas melhoras aí. E aí o cara percebendo, né, pra que O mundo agora é dos carentes, né? direção o Rafa tava querendo levar a situação, mandou aquela clássica. Aí, Rafa, obrigado por salvar meu pai da fimose quando ele tinha 22 anos. Aquela cirurgia mais pagamentos e tratamentos que tu deu foi muito da hora, mano. Por isso que eu estou vivo hoje. Sucesso, irmão. Sempre feliz em ajudar. Fico feliz que deu certo. Entrou aqui pra fortalecer, né, pra dar uma moral. Ó, o Rafa é brabo, hein? Mas, pelo amor de Deus, Rafa, você não tá vendo onde é que você tá querendo se meter, cara. Foge, corre. Não que tentar se aproveitar de uma situação como essa pra tirar uma lasquinha não seja uma red flag também, né? Não seja moralmente bastante condenável, mas você tem certeza que quer ser o próximo exposed dessa mina? Porque não importa o que você faça. Essa é a questão. Não seja o trouxa que pensa, mas comigo vai ser diferente. Quantas vezes a gente não viu reincidência nesse tipo de caso, né? E aí, pra vocês verem que a internet realmente tava lendo isso como uma tentativa de cancelamento, e de fato dá pra ver que por parte dela é realmente isso, tá tentando Tá crescendo muito o mercado de varia chuteira versão pro player. Tá, pior que tá. cancelar o cara porque ele foi um namorado tóxico e broxou com outra mina e ainda tentou culpar ela, falando isso pra alguém. Uma outra figura proeminente... acho que tá real, que tá sendo exposto mais, né? Porque, pelo que vi, já tinha bastante... Como é que eu posso falar? O Maria o quê? Maria Player? Maria Gamer? Do cenário de League of Legends, bastante famosa e relevante no meio, o Dudes The Boy Maria deu Mouse, RT Maria Mouse. Nesse comentário falando o seguinte: ah não, cancelamento por ser broxa eu não vou aceitar. Quem nunca broxou? É proibido o ser humano ser imperfeito? Aí o nosso maninho lá toma azulzinho e sai como culpado? Muito difícil ser homem. Obviamente ele comentou meio que na galhofa, mas é interessante porque muita gente teve essa leitura. FPS, pode ser. No fim das contas é meio que isso. É uma mina ressentida que achou que podia voltar, reatar o relacionamento, viu que não porque ele tava ficando com outras garotas, se sentiu traída no processo, mesmo ela admitindo que não teve traição de fato, e quis dar um exposed chamando o cara de broxa, de ruim no jogo, de que precisa de terapia e sei lá mais o quê. Só que ela respondeu ele falando: Dudão, o problema não é broxar, é expor uma mulher sexualmente de forma humilhante pra tirar o dele da reta.
Note a escolha de palavras. O problema é expor uma mulher sexualmente de forma humilhante. Ué. Expor um homem sexualmente de forma humilhante não é um problema, porque é o que ela tá fazendo. Ela não tem nada a ver com essa história. Ela não foi a vítima da história pra ter o direito de revidar de forma ainda por cima... Gente, mas sabe o que eu não entendo? É porque ela tá falando de expor o cara, de expor a mulher sexualmente de forma humilhante. Só que ela mesma tá postando isso no Twitter pra todo mundo. Desproporcional. Porque se o cara expôs sexualmente de forma humilhante uma mulher pra um amigo, isso é moralmente criticável, apesar de, como eu disse antes, ser extremamente comum, inclusive algo que mulheres fazem mais do que homens. Agora, expor sexualmente de forma humilhante uma pessoa pública pra centenas de milhares de pessoas é infinitamente mais grave. Inclusive, não é nem só moralmente condenável, como é crime. Muita gente falando, óbvio, que se ele quiser processar ela por difamação, ele pode, porque ela tá difamando o cara. O próprio Dudes respondeu, essa fita aí não cabe processo por difamação? Cabe. Diferente de calúnia, difamação pode ser verdade e mesmo assim garante processo, caso ele seja broxa. Ele falou ainda dando uma zoada, mas é mais ou menos isso mesmo. Ela tá difamando o cara, que é uma figura pública. E a difamação dela alcançou um número bizarro de pessoas. E ela ainda tá fazendo isso numa história que ela não tem nada a ver. Mas o pensamento da Clara tá muito claro, não é mesmo? Ela acha que todo homem faz merda, que nenhum homem presta. E que é sempre errado você fazer uma coisa zoada com uma mulher. Mas fazer exatamente a mesma coisa com um homem numa escala muito maior não tem problema. Por quê? Porque todo homem é lixo, porque nenhum homem presta. Porque todo homem sempre erra. Por isso que são red... ele vai ter que provar pro juiz que ele não é broxa, né? Vai ter que provar, vai ter que chegar lá e, né? Flags. Esse pensamento sempre leva pra mesma direção, cara. São sempre essas minas surtada, ressentida, problemática, que fazem um monte de merda, que fazem um monte de cagada, que fazem tudo que elas criticam nos homens igual, só que 10 vezes pior, e acham que elas são só as vítimas. Que contra o homem pode tudo, que contra elas os alecrins dourados intocáveis não pode nada, porque nenhum homem presta e toda mulher é santa. É difícil, viu? E aí, acreditem se quiser. O cara precisou se defender. Meu Deus do céu, o homem se defendeu. Do fato de ser broxa. Ele fez Meu Deus. um tweet se explicando, se justificando. Essa foi a explicação do Drake que Hero. Coisa tenebrosa. Pagar Tinder Gold de R$30 não muda nada. Pô, 30 conto é um café, Drake. Bora tomar café. Se você tivesse tomado mais café, talvez você não tivesse broxa. Porque eu não sei como funciona o broxa, na verdade. Mas eu acho que é batendo muito coração, né? Eu não sei. Tive acompanhamento psicológico todo esse tempo. Você tomava café, o café dava um tu do coração, jogava mais sangue pro pinto, pronto. Não era mais broxa. Tá faltando café. Usa os R$30 do Tinder Gold pra comprar café pro seu coração acelerar e o sangue ir pro pinto. É isso. E literalmente almoça e janta uma marmita pra pagar ele e as outras coisas. Escreveu terrivelmente mal. Difícil acreditar que esse é o cara bom de papo que conquistou ela, né? Ou ele simplesmente tá muito abalado. Difícil de interpretar exatamente, mas pelo que eu entendi, ele tá falando que ele almoça e janta uma marmita pra pagar o Tinder Gold de R$30. O quê? Tive acompanhamento psicológico todo esse tempo na Lois. Literalmente almoço e janto uma marmita pra pagar ele e as outras coisas. O quê? Mas, gente... Esse cara aqui não dá, não. Esse aqui não tem mais jeito. Ué, o cara tá comendo uma marmita pra pagar o Tinder Gold? Pra pagar ele e as outras coisas. Escreveu terrivelmente mal. Difícil acreditar que esse é o cara bom de papo que conquistou ela, né? Ou ele Então, como é que esse cara pode ser bom de papo? Simplesmente tá muito abalado. Difícil de interpretar exatamente, mas pelo que eu entendi, ele tá falando... Não, porque assim, ó, eu tive acompanhamento com psicólogo todo esse tempo nas LOS. Literalmente, almoço e janta uma marmita pra pagar ele e as outras coisas. Ele tá falando que ele tinha que comer uma marmita no dia pra pagar o psicólogo. Mas ele tá falando que R$30 não muda nada. Dava pra pagar a marmita da janta. Com os R$30 do Tinder Gold. Mas cada um sabe das suas necessidades, né? Cada um sabe das suas necessidades, né? Como esse cara ganha mulher sendo pobre, broxa, desnutrido e viciado em jogo digital. E Carriere, aí é que tá, Carriere. Que ele almoça e janta uma marmita pra pagar o Tinder Gold de R$30. Não, o Wagner até entendeu errado também, mas acho que é isso, Wagner. Não é os R$30 do Tinder Gold que ele troca pela janta lá. É o psicólogo. Mas aí também é a mesma coisa, né? Se ele não gastasse os R$30 do Tinder Gold, dava pra comprar uma marmita. Se bem que era só uma marmita, né, no mês. Aí ia servir de quê também, né? Só um dia comendo bem. Tá bom, tá bom. Então ele também tá se defendendo da acusação de usar o Tinder Gold, né? Pô, são só R$30. E eu ainda almoço e janto uma marmita pra economizar a grana do Tinder Gold. Ajudei meu pai com dinheiro esse mês. E em outros pra ter coisas em casa. Então ele tá dizendo que não tem problema o jeito que ele... Infelizmente, brochei.
Ai, meu Deus, que horror, gente. Meu Deus do céu, por que essas coisas estão na internet, cara? Isso aqui não devia estar na internet, velho. Isso aqui devia ter problema pessoal demais. Gasta o dinheiro dele porque ele ainda usa o dinheiro que ele ganha sendo profissional de League of Legends pra ajudar a família dele. E aí na sequência ele fala, infelizmente brochei. Aí conversei com uma pessoa sobre o ato carnal da Silva aí, e ela vazou o que eu conversei, infelizmente. Gente, ele é muito analfabeto. Ele escreve de uma forma muito analfabeta. Esse cara, ele não é bom de papo. Essa menina, ela deu pra ele porque ele era jogador mesmo e acabou. Porque não pode, gente. Então ele conversou com uma pessoa, realmente, e essa pessoa, obviamente nem um pouco confiável, saiu espalhando. Nem eu, que sou analfabeta, escrevo assim. Não sei se espalhou pra muitas pessoas, mas espalhou o suficiente pra chegar na mina. E aí essa mina contou pra ex dele, que ficou totalmente piroca das ideias e foi dar exposed no cara no Twitter. Então quer fazer piada do Blue Buff, manda. Então pode falar... Então quer fazer piada de Blue Buff? Totalmente piroca das ideias e foi dar exposed no cara no Twitter. Então quer fazer piada do Blue Buff, manda. Então pode falar que eu sou ruim o que for. Mas tô tendo esforço nisso porque é o que me ajuda com a minha família. No mais, valeu. Visivelmente ele tá abalado. Muita gente respondeu nos comentários, cara, você não precisa nem de uma publicação, você não precisa nem de post sobre pai, cometeu crime nenhum. Um outro pro player falando aqui, ó, deixa o cara broxar. Deixa o cara broxar. Um monte de meme, o Eminem jogando uns azulzinhos pra ele. Pronunciamento porque broxou, PQP. Chegamos nesse ponto. A cultura do cancelamento chegou neste ponto. O homem foi cancelado por ter broxado e teve que fazer um pronunciamento por ter broxado. É o fundo do poço dessa merda, realmente, né? Não tem como descer mais do que aqui. E aí muita gente leu os relatos da mina e tal, e realmente foi tentando entender, né? Juntar as peças. Deixa eu ver se eu entendi. O cara broxou e contou pra uma pessoa. E aí uma outra pessoa ficou brava porque ele contou pra uma pessoa e resolveu expor pra todo mundo com a justificativa que o cara expôs primeiro. Sim, aí, tipo, nossa, ele tava humilhando ela sexualmente, ele contou pra uma pessoa. E ela contou pro mundo todo. Nós, homens broxa, estamos com Drake Hero nessa. É basicamente isso. Realmente. Ele broxou e contou sobre a broxada dele pra uma pessoa, se defendendo da situação, porque obviamente estava envergonhado de ter broxado. Essa pessoa, que a gente nem sabe quem é, mas foi bem canalha nessa história, contou pra mais alguém, e aí acabou chegando na... Não há informações públicas exatas sobre o salário atual de Drake Hero no League of Legends. Salário de pro player no Brasil... Eu não sei de onde é esse cara, não sei de onde saiu, não sei qual é o clube, o time dele, não sei. Mas salário de pro player no Brasil, CBLOL/LTA, variam amplamente, com médias estimadas em 5 mil e 60 mil mensais. De 5 mil a 60 mil. É o que tá escrito aqui, tá? Não é pouco, não é? Já dá pra ter um burnout de games. Deve ganhar uns 15 conto, esse cara nem é famoso. Eles não ganham pouco. Pra tá vendendo a janta? Não sei, hein? A maior grana deve vir de publicidade. Tem isso. A mora mais arrombada de toda essa treta, a pessoa que obviamente cometeu o pior erro de toda essa história, decidiu expor isso. Mas aí não sei também, né? Só peguei aqui, fiquei curiosa e joguei no Google. Joguei a seguinte frase: Drake Hero, LOL, ganha quanto? Aí o Google falou isso. O cara não precisa nem ganhar muito. Mesmo sendo fudido, ele tá nos mesmos eventos que a galera mais pica. Sim, aí as meninas que são alpinistas, né, se aproveitam disso, porque daí também elas vão caçando outros caras que são mais famosos, né? É assim que acontece. Todo mundo, simplesmente porque queria fazer uma vingancinha contra o ex que tava iludindo ela. Que esse realmente seja mais um caso onde a comunidade percebe que o maluco tá sendo vítima dessa difamação e que a pessoa que sai realmente queimada da treta é a desgraçada que achou uma boa ideia tentar cancelar ele por causa de uma parada que não tinha nada a ver com ela. Teve um outro que disse que eu entendi errado então, porque pelo que eu entendi, ele saiu com uma mina, essa mina contou pra ex dele que ele broxou e a ressentida vazou tudo. Não foi exatamente isso. A parte da ressentida vazando tudo, tá certo. Mas tem mais um intermediário nessa história. Tanto que alguém tentou corrigir ele aqui, ó. Pelo que eu entendi, ele broxou com uma mina e contou outra versão da história expondo a intimidade dela. Aí ela ficou sabendo e contou pra ex dele que passou pela mesma situação com ele. Ou seja, ele broxou com 2 minas e saiu contando mentira ao invés de se assumir broxa. Ele tem que se assumir broxa. Aí, rapaziada, brochei porque eu sou broxa mesmo. Eu tenho orgulho de ser broxa. Brochei porque eu sou broxa. Tinha que bater no peito e assumir a humilhação. Que claramente a mina tá tentando de todas as formas humilhar ele com isso. E o que eu entendi não foi nem exatamente isso, né? Não teve nenhum momento dos relatos que eu li que ela falou que ele broxou com ela também. Aparentemente o problema que ela teve com ele no relacionamento foi outro. Mas foi mais ou menos isso, né? E tem muita gente adotando essa postura aqui, ó. O que ela fez foi literalmente difamação. Expôs a vida particular do cara, que é uma pessoa pública na internet. Se ele for esperto, processa ela, causa ganha. Cara, eu acho que é uma causa bem fácil de ganhar, realmente. Até porque a mina que fez o Exposed nem tem como argumentar. Nossa, que causa tenebrosa, né? Pra levar pro juiz. Mas às vezes é necessário.
Se ele achar que é necessário. Tá, mas ele contou pra uma outra pessoa. E por isso que eu contei pra todo mundo. Porque então, não foi senhor juiz, ela falou que eu sou o broxa. com ela. Então ela não teria nada, nenhuma justificativa, Triste, nenhum argumento viu? pra conseguir se defender O que se tornou o mundo em 2026? da difamação bizarra que ela promoveu contra o cara por motivo torpe. No Brasil é sempre complicado você falar em causa-ganha. Os advogados, inclusive, eles costumam falar que não existe causa-ganha, né? Sim. Então é uma expressão que eles evitam bastante. Sim. Mas se a gente puder falar em causa-ganha, isso é o mais próximo de uma causa-ganha que eu consigo imaginar. Inclusive, se liga nisso aqui. Doutor, se a mulher expor que empurrei mole, posso abrir processo contra ela? Não. Tá. Causa-ganha que eu consigo imaginar. Inclusive, se liga nisso aqui. Doutor, se a mulher expor que empurrei mole, posso abrir processo contra ela? Não só pode como deve. Estamos diante de um crime. Ela é uma crime. Olha, gente. Que isso, Capitão Sonegador? Obrigada pelos 13 meses. Olha, presta atenção nessa cal, tá? Ela é importantíssima. Doutor, se a mulher expor que empurrei mole, posso abrir processo contra ela? Não só pode como deve. Estamos diante de um crime. Ela é uma criminosa. Artigo 139 do Código Penal é o crime de difamação. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano e Caralho. multa. Porque broxar não é crime. Falar publicamente que você broxou, sim. Aí sim é um crime. Tá vendo? Diferentemente do crime de calúnia. Porque, por exemplo, se ela imputar um crime a você e falar assim, ele roubou tal pessoa, e depois ela provar que realmente você... Eu já ouvi falar que boa parte dos casos em bons juízes são de treta da internet. Com certeza. Com certeza. Em 2026? 2025? Com certeza. Deve ser tenebroso já. roubou, aí ela não cometeu nenhum crime. Agora, O coisa séria mesmo deve ficar lá embaixo, enquanto treta de internet do falou que eu sou broxa. Fica tudo lá em cima. na difamação, E não querendo dizer que, pô, é bobagem o cara se sentir mal pela internet toda saber que ele é broxa. Mas, né, gente, vamos combinar que existem causas mais importantes no mundo. mesmo que ela prove que você empurrou mole, que você broxou, que você foi precoce, mesmo que ela prove que é verdade, mesmo assim ela vai perder o réu primário. Mesmo assim ela está cometendo crime de difamação. Você está diante de uma criminosa que deve pagar pelos seus erros. Tomou. Você está diante de uma criminosa. A mulherada que sai fazendo a caveira dos caras aí, falando que eles broxaram, são criminosas. Claro, em contextos banais, casuais, né, nessas fofoquinhas, fazendo a caveira pra uma bolha ali, pro seu entorno, de pessoas próximas, acredito que seja mais complicado, mas num caso tão óbvio e numa escala tão grande de difamação, aí é como eu disse, né, se for pra falar de causa-ganha, é difícil pensar numa que se encaixe mais nisso do que essa aqui. A menos que ele tenha feito algo bizarríssimo no relacionamento, que muda toda essa história. O que, honestamente, eu duvido. Pode ser que esse caso Eu ainda... teria vergonha de processar. Imagina explicar isso pro advogado. Não, mas aí você não precisa explicar, pô, doutor, eu tava passando por um problema e realmente meu pinto não subiu. Não, basta dizer assim, eu tive um relacionamento e ela tá saindo dizendo que eu sou broxa, cara. E só. Não? Não é assim que funciona? Não precisa explicar se broxou ou não, de fato. se desenrole mais, né? Eu gravei ele bem rápido dessa vez, então ainda podem ter outros desdobramentos, mas eu aqui não consigo ver uma direção que faça essa história mudar demais. Acho que se ele tivesse feito algo realmente tão grave, a mina já teria exposto. Acho que ela não estaria considerando voltar com ele. O juiz, mas o senhor é broxa? Abaixe a calça e prova pra mim. Não teria ficado tão ressentida por não poder voltar com ele, porque ele tava ficando com outra garota agora também. Mas e aí, broxou ou não broxou? Sim, juiz, eu brochei. Caso encerrado. Acho que ela pode até inventar alguma fanfic, sabe? Fazer mais um textão exposed, porque viu que o pessoal ficou mais contra ela do que a favor dela nessa história. Mas acho muito difícil que ainda tenha algo realmente pertinente a ser descoberto nessa treta. Então é isso. Diz aí nos comentários o que você achou deste infame cancelamento por uma brochada. Dá pra piorar? Será que a gente ainda vai ver um exposed de uma tentativa de cancelamento no Twitter mais patética do que essa? Sim. Cara, eu acho que não. Até porque esse negócio... Acho que sim. Já tá... A gente sempre consegue descer mais o fundo do poço. Morrendo. Acho que isso aqui talvez seja o último pego no caixão da cultura do cancelamento no Brasil, porque, mano, não tem como o negócio ficar mais zoado do que isso. Mas aí talvez eu esteja sendo muito otimista. Talvez dos canceladores, dos militantes, dos lacradores do Twitter, a gente sempre possa esperar o pior, e eu esteja sendo muito ingênuo achando que eles não têm como ser ainda pior do que isso aqui. Talvez tenha, sim. Mas é isso, deixa o like, passa o vídeo adiante. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final dessa treta tão bizarra. Valeu, e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concordam e está fora do lugar. Eles se jogam e logo após, Fica calada a tua voz. e depois de tudo, os fascistas somos